Fala, família bugrina! Hoje não tem pergunta não, hoje tem, como diria aquele antigo e já falecido comentarista esportivo Roberto Avalone, hoje tá tudo bem! Exclamação! Que beleza, hein, gente? Mais uma vitória, agora outro 1-0, dessa vez em cima do CRB. A sexta vitória no retorno, desde que o segundo turno começou há 9 rodadas. O Guarani tem 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E se a gente estender um joguinho mais, nas últimas 10 rodadas, o Guarani tem 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. São incríveis 22 pontos de 30 pontos possíveis. Thiago Carpini, como eu disse, chegou à sua 7ª vitória só no campeonato da Série B. Se o Guarani somar as passagens de Osmar Loz, Vinícius Eutrópio e Roberto Fonseca, estatística do nosso amigo Vitor Rede, hein? Esses 3 técnicos tiveram 7 vitórias juntos. O Carpini tem 7 vitórias sozinho, em 11 jogos. É uma arrancada impressionante. Vamos falar aqui sobre isso, sobre esse jogo. Que noite, amigos! O Guarani tá chegando lá e vamos começar mais uma edição do BugriCast, porque já tem jogo de novo. Vamos começar essa bagaça, bora aí! BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Olá, bugrinas e bugrinos, tudo bem? Tô passando hoje só para deixar um recadinho muito especial. É avisar que o BugriCast, ele apoia a campanha do Outubro Rosa e você, torcedora campeão, realize seus exames preventivos. E você, torcedor campeão, apoie a sua parceira e familiar também. Juntos, podemos vencer a luta contra o câncer de mama. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço. A hora que eu cheguei no Brinco, fui ali pagar minhas mensalidades do sócio torcedor. Na fila encontrei o bugrino Alexandre e o filho dele, não me lembro agora o nome do filho dele, me desculpa aí, Alexandre. Contaram para mim que foram ao Brinco, no caminho da casa deles até o Brinco, ouvindo o pré-jogo do BugriCast, né? Nossa estreia aí dos pré-jogos. Então, queria agradecer, Alexandre, por ter ouvido, por a gente ter batido aquele papo rapidinho ali na secretaria do Guarani. E para todos os outros aí que ouviram, comentaram, participaram. Para todo mundo que participou do bolão, temos vencedor. Vou falar daqui a pouco. Uma grande coincidência, mas são coisas da vida, né? Então, Alexandre, um grande abraço para você. Ajuda a gente aí a divulgar, cara. Você, um bugrino muito ativo, vejo no Brinco direto você e seu filho. Tem as redes sociais, tem aí um grupo de amigos já de longa data no Brinco de Ouro. Ajuda a divulgar o BugriCast, ajuda aí no boca a boca, ajuda aí no nosso marketing, porque aqui a gente fala de Guarani, aqui a gente dá o toque do torcedor, aqui a gente leva um pouco de emoção, leva um pouco de energia, quando tá bem e quando não tá bem. Então esqueça os isentões aí das rádios, fazedores de média e que falam muita besteira. Vem aqui falar com o BugriCast, nossa plataforma 100% Guarani. Beleza? Vamos falar do jogo agora. Que noite, amigos! Mais um triunfo do Guarani. Primeiro, para falar do jogo, eu quero pedir as minhas sinceras desculpas aí aos nossos ouvintes, porque eu cometi um ato falho. Na verdade, eu cometi 2. Um mais claro e o outro um pouco mais implícito, vamos falar assim. O ato falho maior foi no pré-jogo. Na hora em que eu fui escalar o Guarani, ou que eu imaginava que o Guarani iria a campo contra o CRB, eu me esqueci do Arthur Rezende, gente. Que falha minha. Logo de manhã, nessa sexta-feira que eu tava ouvindo o programa a caminho do trabalho, eu falei até no grupo aqui do WhatsApp do BugriCast, falei, Léo, Vitor, Matheus, eu me esqueci do Arthur Rezende, escalei o Felipe Cirne no lugar. Então, as minhas sinceras desculpas aí a todo mundo. Como não é ao vivo, não dá para corrigir ao vivo, né, gente? Então, eu corrijo aqui logo em seguida na edição posterior ao jogo. E eu também quero falar de uma grande pisada de bola que eu dei um pouco mais implícita. Gente, méritos aí ao Carpini por ter resgatado o futebol do Ricardinho. Eu disse mais de uma vez
que não tinha espaço para o Ricardinho nesse time. Infelizmente, a forma que o Guarani está jogando hoje, com o David como cabeça de área, nosso volantão número 5, não tem espaço para o Ricardinho, não é a característica dele. Mas vejam vocês o que não é ter o domínio, ter a influência sobre o elenco como o Carpini tem. O Ricardinho entrou como titular. Eu imaginava que o Bruno Silva poderia ser ali o nosso volantão, nosso camisa 5, substituindo o David. E o Ricardinho entrou, mas não para jogar como camisa 5. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ver, mas quem jogou ali na frente da defesa foi o Felipe Guedes. Então o Ricardinho jogou mais ou menos na posição ali que ele era um pouco mais familiar. Claro que fazendo a marcação, mas também indo à frente, arriscando chutes, aquele Ricardinho que a gente estava acostumado a ver. Eu sei que normalmente eu falo do decorrer do jogo, mas eu preciso parabenizar o Ricardinho pela atuação dele. Não só nos 90 minutos, mas como ele encarou toda essa situação de ter ido para a reserva quando o Thiago Carpini assumiu o time. Ele foi, humildemente trabalhou, humildemente voltou ao time e não encontrou um bom futebol, não fez aí uma boa atuação, voltou para a reserva e quando foi chamado agora numa outra posição, numa outra função tática, arrebentou, fez o gol da vitória, foi abraçado por todo mundo. Acho que essa foi uma das cenas mais bonitas para quem estava no brinco. Depois eu vi os melhores momentos, a televisão também mostrou. O elenco inteiro foi para cima do Ricardinho para agradecer, para parabenizar, para estar junto dele. Então, acho que demonstra mais uma vez a união do grupo, mais uma vez a forma como estão todos imbuídos aí para tirar o Guarani. Ainda falta um pouco, mas esse grupo já deu um passo grande para tirar o Guarani da zona de rebaixamento e do risco da Série C. Ricardinho, parabéns por tudo que você fez nesses 90 minutos contra o CRB, um pouco menos, né, porque você foi substituído, mas parabéns ainda por todo o seu trabalho nos treinos, a dedicação, o empenho, para que quando a oportunidade viesse, você não desperdiçasse. Então, eu disse nas escalações que você não tinha lugar no time, talvez como camisa 5 eu continue com essa opinião, mas nós encontramos em tese um novo camisa 5 aí. Eu achava que o David não tinha substituto, Felipe Guedes mostrou um bom serviço. Então ele sendo ali esse camisa 5, nosso volantão, dá para o Ricardinho jogar um pouco mais, dá para o Ricardinho aparecer. O Carlos Rodrigues da Rádio Central foi muito feliz após o jogo, dizendo que o Ricardinho não está tendo um ano bom. E não mesmo. Ano passado ele foi chave pra gente, fez o gol do acesso contra o 15 de Piracicaba na Série A2, foi campeão da Série A2, fez gol contra o Vila Nova, fez gol contra o CRB, inclusive, né? Fez gol em 2018 e fez hoje de novo para garantir a vitória. Então acho que alguns minutos especiais para enaltecer o trabalho, a persistência e a garra do Ricardinho. E durante os 90 minutos, o Guarani, eu ouvi a entrevista do Carpini e, aliás, eu convido a todos a ouvir, se tiver alguma forma de ouvir novamente a entrevista após a vitória do CRB, ou então ouvir as entrevistas daqui para frente. É muito interessante a forma como o Carpini coloca, como ele enxerga o jogo, como ele valoriza o trabalho em grupo, como ele faz esse trabalho de gestão. É um elenco enorme, gente, e ainda recebeu aí mais alguns garotos da base que foram recentemente promovidos. Então, é um trabalho de se tirar o chapéu. Convido a todos aí a ouvir as entrevistas coletivas do Carpini, porque ele tem sido muito feliz. E num dos comentários, acho que ele resumiu muito bem o jogo. Um time foi para jogar bola, um time foi para disputar, foi para fazer jogadas de ataque, para tentar o gol, para sair com os 3 pontos, que foi o Guarani. O CRB veio para se defender, jogar fechadinho, tentar encontrar aí uma falha no Guarani, algumas jogadas pelo alto e também, gente, veio para bater, né? O que esse time do CRB bateu, pelo amor de Deus. Deixou a bola com a gente, o primeiro tempo o Crispim apanhou pra caramba, o Davó apanhou no segundo, o Arthur Rezende, eles não economizaram não, viu? Eu acho que foi um futebol também bastante maldoso, mas com a bola rolando, o Guarani foi dono do jogo. Claro que o primeiro tempo foi um pouco sonolento, acho que os 15 minutos iniciais ali, o Guarani jogou bem,
arriscou chutes de fora da área, desafiou o goleiro do CRB, aproveitou algumas falhas, né, do Vitor Ramos, lembra? Aquela tranqueira que passou por aqui. Então acho que o Guarani foi feliz, mas depois pareceu um pouco daquele Guarani de antes, burocrático, trocando muito passe para trás, ficando com a bola, claro, com posse de bola, rodando a bola, mas com pouca criatividade, com pouca chance de finalizar a gol, levar perigo, né? Um chute de fora da área do Davó, outro do Arthur Rezende, mas assim, e uma bola na trave, né, meio acidental lá, que espirrou o taco do Vitor Ramos, num chute, num cruzamento, se eu não me engano, do Crispinho, do Arthur Rezende, uma cobrança de falta boa também do Arthur Rezende, mas pouco volume, né? A gente viu o jogo com o Atlético Goianiense, um volume impressionante, um time já mais lento, mais devagar contra o Coritiba, e um primeiro tempo em boa velocidade, mas depois burocrático, né? Acho que deixou um pouco preocupado. Eu, no primeiro tempo, de forma geral, achei que o Arthur Rezende participou muito bem do jogo, mas tirando isso, eu não vi assim grandes alternativas, grandes destaques. Achei o Crispim muito apagado no primeiro tempo, correndo, trotando, talvez ainda sabedor que não estava firme para jogar os 90 minutos, talvez guardando um pouco de energia, mesmo não tendo jogado a rodada anterior por estar suspenso. Mas achei o Guarani lento, burocrático, com muita dificuldade de entrar na defesa do CRB e criar oportunidades. O próprio Davó também achei meio sonolento, meio devagar. Mas, em todo caso, fomos para o vestiário com 0-0. É difícil dizer que o Guarani merecia ir para o intervalo ganhando o jogo. Eu acho que o 0-0 foi justo por tudo aquilo que os times mostraram nos primeiros 45 minutos. No segundo tempo, o Guarani foi para cima, mas ainda assim um pouco mais de energia, mas não tão contundente, com aquele volume que a gente estava acostumado a ver. Foi melhor, ninguém pode negar, presença de ataque, até o Gustavo Prado, meu amigo ali, estava do lado do jogo, ele falou, cara, quando o Guarani põe velocidade, chega no ataque, mas na grande maioria do tempo, troca muito passe para lá, para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. A quantidade de cruzamentos na área com pouca efetividade começou a irritar a torcida, porque Michel Douglas não estava numa noite muito feliz, o Vitor Ramos e o outro zagueiro do CRB muito felizes pelo alto. Então, quando o Guarani chegava por baixo, até criava algum tipo de perigo, até criava algum tipo de situação, mas era muito pouco. Acontece que aos pouquinhos, e aí foi muito interessante perceber isso durante o jogo, em nenhum momento, o Carpini disse isso na entrevista e deu para ver durante o jogo, o Guarani se desesperou. Nós cansamos de ver jogos em que, a partir dos 15, 20, 25 do segundo tempo, e naquela época que a fase estava ruim, o Guarani provavelmente atrás do placar ou desesperado para ir para o ataque, era tudo ou nada, todo mundo ia para frente, aquela pilha, aquela pressão. Dessa vez não. Sensação que eu tive a partir ali dos 15 do segundo tempo é que parecia que o Guarani sabia que ia ganhar o jogo. Em algum momento a oportunidade ia surgir, a jogada ia ser construída ou o CRB ia falhar, mas o Guarani não ficou dando chute de fora da área sem nenhum propósito. Talvez tenha insistido um pouco nos cruzamentos, mas foi uma alternativa para chegar. Não teve aquele negócio de sair batendo tiro de meta com pressa, batendo lateral de qualquer jeito. Pareceu que o Guarani estava tão consciente que sabia que em algum momento ele ia ganhar o jogo. E aí, conforme o tempo foi passando, as oportunidades, talvez o CRB tenha cansado, talvez o oxigênio novo do Guarani ali do Nando tenha ajudado bastante, o próprio Marcelo entrou bem, mas o Guarani foi encontrando espaço. Um pouco de contra-ataque, a arrancada que o Davó deu, pelo amor de Deus, gente, nós estamos assistindo um jogador em formação se desenvolver muito, eu vou falar disso daqui a pouco, mas o Guarani começou ali a empurrar, pressionar tanto o CRB que não tinha escolha, uma hora o gol ia sair. Claro que é fácil falar isso depois de 1-0, depois que o Guarani ganhou, mas eu fiquei com a sensação que o Guarani estava tranquilo, dominando o jogo. E aí, mais uma vez, ali nos 25, 30, 35 minutos do segundo tempo, nesse intervalo, o Guarani fez o gol da vitória. Boa jogada pela lateral, engraçado porque, e aqui eu relato um
desabafo de um torcedor ali do meu lado, tava na vitalícia, ele tava ali na cabeceira, ele gritava, tira o Ricardinho, tira o Ricardinho. E o outro do meu lado falava, Lennon, você tá marcando bandeirinha, você não cruza. E no fim, cruzamento do Lennon, na medida, milimétrico, Ricardinho antecipou o zagueiro, deu uma cabeçada ali no cantinho, sem chance pro goleiro, 1-0. E aí, tinha um amigo meu ali, o Felipe, ele falou, cara, que grito de gol, hein? Parece que tava preso na garganta, e parece mesmo. O jogo estava amarrado, a gente sabia da importância desses 3 pontos, a gente viu um pouco mais cedo o Vitória ganhar fora de casa do Cuiabá, o próprio Vila Nova, né, fez um pontinho contra o Atlético Goianiense em casa, o Atlético é um dos melhores times do campeonato, então se o Guarani não ganhasse, voltaria aquela matemática de novo, não que ela tenha acabado, mas a pressão talvez ficasse ainda maior. E aí esse gol veio para salvar tanto os jogadores em campo, para coroar a recuperação do Ricardinho, para a torcida desabafar, explodir o grito e no fim o Guarani se segurar no 1-0. Muito madura a atitude do Guarani no final do jogo, segurando a bola, Davó, olha, crescendo muito de produção, grandes jogadas. Arthur Rezende ali quando estava 0-0 perdeu uma grande chance na pequena área para fazer 1-0, mas vocês veem, Ricardinho na área fazendo gol de cabeça, Arthur Rezende entrando na área para fazer gol, Lucas Crispim entrando na área com frequência. É uma rotação muito grande de atletas levando perigo, finalizando, atletas de meio de campo, então hoje nós não estamos só dependentes das finalizações do Davó e do Michel Douglas, mas uma maturidade ali nos minutos finais, cozinhando o tempo, segurando o jogo, vendo o relógio passar, coisa que aparentemente a gente sempre teve muita dificuldade, né? Série B do ano passado tomando um monte de gol nos minutos finais, lembra a quantidade de gol dos 40 minutos do segundo tempo em diante que a gente tomou? Pois é, dessa vez o Guarani mostrou uma maturidade muito legal. Então o Brinco saiu em festa, ali quase 4.000 torcedores, uma festa impressionante, 35 pontos, contamos aí com o empate do Oeste, e o Oeste ficou para trás, passamos ele na classificação e nos posicionamos aí para um jogo crucial contra o Botafogo, mas vamos deixar o Botafogo para o pré-jogo, de enaltecer mais uma vez a consistência do Guarani em campo. Vamos lembrar, Carpini assumiu o Guarani já a 11ª rodada, com 7 vitórias, 1 empate, 3 derrotas desde o começo, né? Mas os últimos 10 jogos aí, dos 30 pontos possíveis, o Carpini simplesmente fez 22. Estamos numa sequência boa, numa toada boa e vem mais pela frente. E para falar do bola cheia de Guarani 1, CRB 0, a retomada do Guarani, 35 pontos no campeonato, eu vou eleger aqui o Ricardinho, falei bastante sobre ele na edição de hoje do Bugricast, desse pós-jogo, uma volta por cima, gols importantes, hoje foi mais um deles, dessa vez de cabeça, a retribuição, aí a forma como o restante do elenco abraçou o Ricardinho na comemoração, acho que foi um prêmio para um jogador referência que encontrou aí um outro lugar para ele no time, um lugar em que ele pode desempenhar seu bom futebol e que principalmente coloca ele como mais uma alternativa para o jogo. O Ricardinho, para mim, melhor em campo, bola cheia, mas eu gostaria de destacar aqui outras 2 atuações. Uma delas, Felipe Guedes, impressionante ali, tô gostando desse cara, viu? Entrou no time, já jogou em funções diferentes, jogou bem, é um carregador de piano, a gente não vê ele aparecendo muito em termos de finalização, em termos de falta, em termos de jogadas de efeito, mas tem sido um pilar-chave ali no meio de campo e arrisco a dizer que entrou para não sair mais. Vamos ver como é que fica daqui para frente quando o Igor Henrique voltar, quando o David voltar. Felipe Guedes ali, olha, uma bela revelação no meio de campo. Outra atuação para se destacar, e eu falei isso ali indo embora do campo, por favor aí o pessoal que tem memória muito boa, eu acho que eu tenho uma memória boa, mas agora não estou com cabeça para pensar nisso. Quando foi a última vez que a gente viu um garoto, não só numa partida, mas numa sequência, desmantelar as defesas adversárias da forma como o Davó tem desmantelado? Lembra o jogo anterior contra o Atlético de Goiás, né? Que um zagueiro caiu no chão,
outra arrancada que ele fez, não caiu, bateram, ele não caiu. E hoje, por favor, a arrancada que ele deu também no segundo tempo, fez o break, um zagueiro quase caiu, se segurou, finalização dele, o goleiro espalmou, depois o Arthur Rezende quase fez o gol. Depois do que ele fez ali na lateral da área, catimbando, segurando o jogo, já com 20 anos aí, bastante experiência. Olha, gente, eu não me lembro de ver um garoto formado na base do Guarani devastar uma defesa adversária como ele tem feito nesses últimos jogos. Nós estamos assistindo o desenvolvimento e o crescimento de um grande jogador. O Davó tem sido um cara impressionantemente capacitado, entrou numa fogueira, tem feito jogos consecutivos, se não me engano 16 ou 17 jogos seguidos pelo Guarani e sempre mostrando alto nível. E o bola murcha, pessoal, é triste dar o bola murcha para ele, eu acreditava muito, até brinquei no Twitter antes do jogo. Eu vou dar o bola murcha dessa vez para o Michel Douglas. Claro que a bola não chegou muito em condição para ele finalizar, poucas chances ali, ele como camisa 9 precisa ser abastecido, mas eu achei ele pouco eficiente pelo alto, o Guarani insistiu em cruzamentos, ele não acertou nenhum, perdeu praticamente todas para os zagueiros, e foi curioso porque o Nando entrou no lugar dele, na primeira oportunidade de cabeceio, o Nando conseguiu finalizar a gol, foi para fora, não levou perigo algum, mas foi muito mais do que o Michel Douglas fez durante o jogo. O próprio chutão do goleiro, né? Ele é a pessoa para dar casquinha ou para fazer o pivô. Achei a atuação dele muito abaixo. Correu muito, brigou muito, é verdade, mas contribuiu muito pouco, seja para segurar a bola no ataque para o time vir, fazer o pivô, finalização. Achei que Michel Douglas, nessa vitória contra o CRB, e eu apostava, brinquei no Twitter que hoje tinha gol do Michel Douglas, mas não aconteceu, então ele fica como bola murcha dessa vitória do Guarani. Bom, pessoal, já encerrando aqui mais essa edição do BugriCast, pós-jogo, Guarani 1, CRB 0, 35 pontos. Pela matemática aí, o Guarani precisa de 3 vitórias e um empate nos próximos 10 jogos, então o Guarani aí tem 10 jogos por fazer. Desses 10 jogos aí, se eu não estou enganado, 5 em casa e 5 jogos fora. O Guarani tem o Botafogo já na segunda-feira, no Brinco de Ouro. Depois parte para 2 jogos fora de casa contra Cuiabá primeiro, na quinta-feira. Então o Guarani joga na segunda, depois joga na quinta de novo. E depois só dali praticamente 10 dias o Guarani vai a Sorocaba jogar contra o São Bento. Um jogo de cada vez. Jogo contra o Botafogo, vou explorar um pouco mais no pré-jogo, fiquem atentos aí, muito provavelmente na segunda-feira de manhã já vai ter o nosso pré-jogo disponível. No próprio pré-jogo eu vou entrevistar o vencedor do bolão, tivemos um vencedor no bolão do jogo contra o CRB, mas cabeça no lugar, vamos curtir o final de semana, mais um final de semana leve, com a vitória do Guarani tudo fica mais fácil, já sabemos, né? Que o Arthur Rezende está fora desse jogo contra o Botafogo, o 3º cartão amarelo, e aí mais uma entrevista feliz do Carpini, perguntaram para ele, pô Carpini, o Arthur Rezende ficou um jogo fora por cartão amarelo, assim que ele retornou tomou 3 cartões amarelos seguidos, será que não é o momento de segurar, conversar com o Arthur Rezende para ele segurar um pouco? O Carpini foi craque, campeão, ele falou assim, eu não, se o Arthur Rezende se entregar o tanto que ele se entregou nesses últimos jogos, daqui pra frente, levar 3 cartões amarelos seguidos, não tem problema. Eu preciso desse cara lutando, não vou estimular ele a tirar o pé. Então, uma grande declaração, mais uma do nosso novo treinador, nosso jovem treinador aí, fazendo uma excelente gestão do grupo. A luta continua, essa história de rebaixamento ainda não acabou. São 35 pontos, abrimos aí um pouco de vantagem, estou gravando esse jogo já na madrugada de sábado, mas tem a rodada toda para se completar no sábado, mas muito provavelmente, né, a diferença para a zona de rebaixamento vai se manter nos 5 pontos em que começou, porque o Guarani ganhou, fez 3 pontos, não tem como alguém fazer 4 pontos e diminuir a diferença da zona de rebaixamento para o Guarani. Portanto, pessoal, vamos aproveitar o final de semana, quem tem churrasco para fazer faz, quem quer beber bebe, vamos aproveitar, 35 pontos, desafio em casa na segunda-feira contra o Botafogo.
Vamos pôr energia pra dentro, vamos pra cima, vamos encher o brinco, gente. Eu sei que segunda-feira, 8 da noite, não é o melhor dia, não é a melhor hora, mas olha, 3 pontinhos ali, pode colocar o Guarani numa outra condição, provavelmente aí muito melhor, tá bom? Então, obrigado aí pela participação em mais um BugriCast. Vem o pré-jogo contra o Botafogo aí, nossa próxima edição. E vamos aproveitar o final de semana sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje e sempre, Guarani. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre, Guarani. É Guarani!